Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar uma nova série chamada Missa Parte por Parte, nosso primeiro encontro. E vamos, durante esses dias, nesse primeiro encontro, segundo, terceiro, falar sobre o rito de entrada, dentro da nossa liturgia. Olhar cada um desses elementos e podermos então refletir sobre o sentido daquilo que nós estamos fazendo, conhecendo o rito para bem celebrar. Porque o rito tem significado quando ele expressa aquilo que nós estamos fazendo, com sentido naquilo que nós fazemos. O rito faz parte da vida humana. Quando você encontra uma pessoa, você aperta a mão da pessoa, você diz bom dia, ou boa tarde, boa noite, como você está, tudo isso é um rito, né? É um rito que nós fazemos, da convivência social, né? Então, tem todo um ritual. Quando você vai no médico, o médico vai conversar com você sobre sua vida, sobre o que está acontecendo, ele segue todo um ritual para poder saber o que está acontecendo. Então, o rito faz parte, inclusive o rito enquanto realidade da celebração, da nossa Eucaristia. Este rito, então, nós também podemos resgatá-lo na história. Nós vemos, por exemplo, no século IV, quando o celebrante entrava solenemente na igreja, na basílica, ele entrava num cortejo solene, uma procissão, uma grande procissão. Para essa entrada solene, existiam certos elementos, o censo, as luminárias, as velas, que não se colocavam sobre o altar. As luminárias se colocavam em torno do altar. O próprio Santo Ambrósio considerava o altar símbolo de Cristo. Havia também junto à procissão a entrada do evangeliário. Nós vamos ver esses detalhes. Ao chegar ao altar, fazia-se então uma oração aos degraus do altar, o introito, a antífona de entrada se cantava durante a procissão, o Kyrie, Senhor tem piedade, e oração do dia. Na nossa estrutura temos hoje a procissão de entrada, as velas, a cruz, o turíbulo, a veneração ao altar, a canção do introito, introdução da antífona de entrada, a saudação do presidente, o Kyrie, o Glória e a oração da coleta. O Kyrie, isto é, o canto penitencial, era uma ladainha antigamente. A prece era dirigida a Cristo, que era costume lá dos orientais. Kyrie, na Bíblia, significa Senhor, o inefável. A profissão de fé cristã consiste em aplicar este título a Jesus, como nós vemos lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Ele que depois de ter sido obediente até a morte, foi proclamado Senhor, Kyrie, para a glória de Deus Pai. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Às vezes, se substitui o canto, no canto Kyrie, mas com prejuízo para a centralidade do mistério de Cristo que celebramos. Devíamos manter o Senhor tem piedade. Diante da ladainha cantada, no passado, seguiu uma oração do sacerdote. Hoje encerramos o Kyrie com a oração do Padre. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, primeiro passo. Segundo, perdoe nossos pecados. Terceiro, nos conduz à vida eterna. São 3 petições que se faz com o Kyrie. Na ladainha do Kyrie era feita fora da igreja, em procissão para celebrar. E depois, depois ela foi colocada dentro da igreja. Então, no início, a ladainha, o Kyrie, o Senhor ter piedade, era fora da igreja, e depois, hoje, era dentro da igreja.
Destacamos também o introito, a antífona. Temos a antífona de entrada e uma antífona de comunhão. Antífona de entrada. Não se deveria nunca ser desprezada, mas não deveria ser lida, mas deveria ser sempre cantada. Esta antífona iniciava no século VIII, no século VII e VIII, com a entrada dos ministros e terminava quando se chegava ao altar. A antífona vinha acompanhada de um salmo com tantos versículos quanto necessários até a chegada do altar. Mais tarde, os versículos serão reduzidos e haverá uma transposição no nosso dia de hoje para um canto de entrada. Mas nós também deveríamos sempre manter também o cântico da antífona antes da entrada dos ministros. O objetivo da antífona era fazer com que o tema litúrgico fosse cantado na antífona e a comunidade se preparasse para a oração. A comunidade se colocasse em oração enquanto se fazia o cântico da antífona. Assim, servia liturgicamente como um convite para a oração, um comparecimento diante da majestade divina, onde a comunidade eleva sua voz em oração. Este introito, essa antífona, deve ser sempre cantada. O salmo é sempre cantado, porque o salmo expressa uma canção. Vejamos o introito do ano C da liturgia do primeiro domingo do Advento, que diz assim: Para vós, Senhor, elevo a minha alma. Esse é o prefácio, é o introito, é a antífona, que diz: Para vós, Senhor, elevo a minha alma, meu Deus, em vós confio. Não seja confundido, nem de mim escarneça os inimigos. Não serão confundidos os que esperam em vós. É um chamado à oração, à confiança em Deus, a vencer os obstáculos sustentados pela esperança em Deus. A perspectiva é a expectativa do advento escatológico, onde, no hoje, nós somos chamados à oração, somos convidados a estar firmes a enfrentar as dificuldades do tempo presente, a vigilância e também a oração, colocando assim no contexto do advento. Já o ministro inicia com as palavras no diálogo com a Assembleia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus se revelou na história como Trindade Santa, onde a ação das três pessoas divinas se manifestam, tendo em vista a disposição do Pai em nos salvar. Este mistério celebrativo, em que Cristo realiza nossa salvação, nos fazendo participar assim do mistério da cruz. É a Trindade, aquela que nos reúne para celebrar. E o povo responde amém, isto é, confirma que é realmente em Deus unitrino que nós nos reunimos. As palavras são feitas em gestos. Lembra aqui o padre Benjamin Carreira, quando afirmava, quando nós dizemos Pai, colocamos a mão na testa, pois o Pai é princípio e fim de toda a ordem da salvação. Quando colocamos a mão no coração e dizemos Filho, é porque o Filho é o coração do Pai, maior sinal de amor por nós. Quando colocamos as mãos de um lado e do outro, lembramos os dois pulmões, então o Espírito, sopro de vida, o ar. Assim fazendo, nós realizamos o mistério da cruz, fazemos em nós a cruz, onde o coração do Pai, o Filho, por nós morreu, centralizando assim que toda a ordem da salvação chega à maior expressão de amor em Jesus, o coração do Pai. Jesus, o Filho, morreu por nós na cruz para aprendermos a dar a vida pelos nossos irmãos. O sacerdote faz saudações, são tiradas e inspiradas também nas cartas paulinas. Encontramos saudações trinitárias, por exemplo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
A graça que Cristo nos deu na cruz, perdoando-nos, vencendo a morte, assumindo nossos pecados, nos justificando. O amor do Pai que nos deu seu Filho, para quem nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. A comunhão do Espírito Santo, aquele amor que une o Pai e o Filho e nos une também ao mistério divino. Também essa saudação pode ser binária. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Tanto o Pai quanto Jesus Cristo, nosso Senhor, são os dispensadores da graça e da paz que recebemos. Pode ser somente dirigida a Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A graça operada na cruz e ressurreição, que nos justificou, esteja conosco. A resposta da comunidade diante dessa saudação. Bendito seja Deus o Pai, que nos uniu no amor de Cristo. Toda a ação soterológica de salvação tem início no Pai. Ele é princípio e fim de toda a ordem da salvação. Então, aos poucos, nós vamos trabalhar esses elementos, depois vamos trabalhar uma coisa mais concisa. Só vou dando primeiro esses detalhes, porque ali nós começamos uma celebração, todas elas centradas naquele que é agente da nossa salvação, e em resposta ao amor que nos foi dado, nós nos reunimos para celebrar. Depois nós vamos continuar. Nós vamos também ver a questão do ato penitencial, a questão do Kyrie, do confesso a Deus, a oração sobre a confissão dos pecados e também o problema do glória e depois a coleta. São temas litúrgicos desse rito de entrada. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.